É realmente bem colocado, porque o brasileiro como um todo, ele sempre quer muito o direito dele, mas nunca o dever, né? Ele sempre quer, parece ser até uma via de mão única, porque tem a questão de você cobrar, por exemplo, os políticos, mas a gente esquece que eles são só o espelho da nossa sociedade, né? Sim, a nossa sociedade é tão corrupta quanto eles. Você rouba, você passa a perna em alguém para ter que tirar vantagem, assim como eles fazem. Não mudou muita coisa. Claro que eles estão mexendo diretamente ali com poder, né? Com poder público. Mas eles são só o nosso reflexo, né? E a questão da falta de sensibilidade, por exemplo, das empresas, no quesito da Vale, o ser humano hoje, globalmente falando, com a dinâmica do cotidiano, ele acaba perdendo essa sensibilidade também, como mesmo foi colocado aí, da questão das margens aí do Paraibuna. Se tinha 12 pessoas era muito. Isso porque ainda teve 12 pessoas, entendeu? É realmente muito complicado lidar com isso, porque é muita cobrança, mas nenhum retorno, sabe? É realmente difícil. Mas, voltando àquela questão dos materiais recicláveis, a gente tem a questão dos catadores, né? Que eles até mesmo são bastante marginalizados aqui em todas as cidades, não só exclusivamente em Juiz de Fora. E qual que é a importância desses indivíduos que trabalham com a reciclagem, com a questão dos materiais recicláveis? Marcos, eles são assim de extrema importância na cadeia da reciclagem. 90% do material que vai para a reciclagem passa de forma direta ou indireta pelo catador, seja o catador autônomo, ou o catador associado, ou o catador que vive em cooperativa. Só para exemplificar aqui em Juiz de Fora, nós temos aqui 3 associações de catadores e hoje aumentou muito o número de catadores, né? Principalmente aí da população em situação de rua, daquele catador que no final do dia tem o seu dinheiro ali para atender uma necessidade básica dele. Então, em Juiz de Fora, por exemplo, a gente não tem nem 1% de coleta seletiva. A gente não atinge aqui um percentual de 1%, a gente já tem um percentual aqui de 0,23%. E a média nacional também não é muito alta, a média nacional é de 3%. E por quê? Primeiro, não existe uma gestão integrada dos resíduos sólidos. As prefeituras, elas de modo geral brincam de fazer coleta seletiva. Por quê? Porque a coleta seletiva é uma coleta, é um processo caro, ela é 4,5 a 5 vezes mais cara que a coleta domiciliar, que a coleta que é feita nas nossas casas, que é de responsabilidade da municipalidade. O catador, historicamente, a gente pode falar que o trabalho braçal ele nunca foi valorizado no Brasil. Então, o catador ele é importante no processo, mas primeiro a gente tem que pensar, mudar essa ideia que a reciclagem dá dinheiro. A reciclagem não dá dinheiro da forma que a gente pensa, né? Hoje, o que as pessoas pensam muito em reciclar? A latinha de alumínio, o papelão, mas se nós pensarmos mesmo a cadeia como um todo, o vidro hoje, o catador, por exemplo, de uma associação, o quilo do vidro chega a 3 centavos. Então, se esse catador vai comercializar 3 toneladas, ele vai ter um valor de R$90. E muitas vezes ele vai receber 90 dias depois. Então, o catador ele é invisibilizado na nossa sociedade, ele tem um papel importantíssimo de saúde pública mesmo. A gente vê aqui no período das águas a questão da dengue. Então ele faz um trabalho silencioso que não é valorizado, tradicionalmente não é valorizado pelo poder público. Nós tivemos aí um avanço em 2010 com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2.305, que ela coloca a importância do trabalhador, mas hoje a gente vive um período de involução mesmo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque ela diria que até 2014 nós deveríamos eliminar os lixões, termos aterros sanitários, e o que acontece hoje é o contrário, vem aumentando o número de lixões.
porque as prefeituras não conseguem hoje ter um fôlego financeiro para colocar os seus aterros sanitários, e muito que vai para o aterro só não vai mais para o aterro porque o catador ele desempenha esse papel, né? Material mesmo que tem condições de ser reaproveitado, de ser reutilizado ou de ser mandado para reciclagem, que esse catador ele tem esse papel importante de retirar esse material que muitas vezes é aterrado de forma inconsequente. Então, necessita de políticas públicas, de políticas municipais que valorizem o catador, né? Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, nós concluímos no primeiro trimestre agora de 2021 o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Esse plano municipal, o que ele diz? Que o catador ele tem que ser valorizado por esse serviço. Alguns poucos municípios do Brasil valoriza a coleta do catador, porque na verdade quem faz esse serviço para a prefeitura são as associações de catadores, que não são valorizadas por esse serviço. Eu posso dar um exemplo aqui na nossa região, aqui na Zona da Mata. Manhumirim, com a cooperativa Aguapé, faz isso. Os catadores são remunerados pelo serviço que eles desempenham. Então, hoje, a nossa luta é fazer com que esse Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ele se torne uma lei. Hoje ele é um decreto. A gente acredita que a atual administração ela dê o devido valor e reconhecimento ao trabalhador, a esse catador, porque ele precisa de bons galpões, ele precisa de uma infraestrutura. Quando a gente fala, Marcos, na invisibilidade do catador, se você for hoje, por exemplo, a uma associação de catadores no Parque das Torres, que é a Associação Lixo Certo, no galpão não tem banheiro, não tem uma cozinha, não tem um refeitório, quer dizer, condições mínimas de infraestrutura para esse pessoal poder realizar um serviço que é de suma importância. Então, o poder público ele tem que ser mais atuante, a classe empresarial ela tem que ser mais sensível, a sociedade tem que ser mais sensível também. Então, e o poder público, por sua vez, tem que desenvolver campanhas de educação ambiental e envolver os catadores nessas campanhas, para que a população se sensibilize mais e saiba que esses materiais estão sustentando, estão contribuindo para a sobrevivência desse pessoal. Então, acho que tudo passa pela questão da valorização, né? E isso não é favor, isso está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A gente sabe que toda instituição pública federal ela tem que destinar preferencialmente os seus resíduos para as associações de catadores. A gente vê que em Juiz de Fora nós temos aqui várias repartições públicas, né, órgãos públicos, e o material não é destinado às associações de catadores. Por quê? Porque não existe fiscalização adequada, porque os seus próprios gestores não fazem isso. Então, assim, por isso que a gente fala em gestão integrada de resíduos sólidos, né? Então, se a gente não pensar de forma integrada, a questão dos resíduos, que é uma questão seríssima, não é? Que a questão dos resíduos tem a ver com a questão do consumo também desenfreado. A gente não é contra uma sociedade de consumo, a gente é contra o consumismo exacerbado, né? Seria hipócrita falar que a gente tem que ser contra o consumo, né? O consumo também é a mola propulsora do sistema capitalista, né? Como eu disse, o problema do capitalismo não é a questão do lucro, é da acumulação do capital, que gera muitas distorções, né? Tem um dado aí interessante que 946 ou 64 pessoas do mundo concentram 50% da riqueza mundial. Dessas 946 pessoas, 20 delas moram no Brasil. Eu não as conheço. Então, quer dizer, onde tem muita pobreza, tem muita riqueza. Quando a gente tem uma população de mais de 7 bilhões de pessoas e 1/7 dessa população passa fome, isso é uma contradição do sistema capitalista. Então, a questão do catador, ele é de extrema importância e ele é considerado um personagem maldito, né? Os depósitos de lixo são considerados espaços malditos, né? O catador, ele cheira mal, né? As pessoas o veem dessa forma, né? Ele se veste mal então a sociedade ela não valoriza isso. Ela está preocupada a partir do momento que o lixo dela foi colocado muitas vezes no passeio, e muitas vezes a população não respeita nem os horários do caminhão do lixo, coloca até um dia anterior. E a questão é igual da água. Você acredita que a água ela surgiu da sua torneira,
pessoas não sabem que essa água ela foi represada, ela passou por um processo de tratamento, ela passou por adutoras até chegar à sua casa. A mesma questão dos resíduos. As pessoas querem se livrar dos resíduos, mas elas não sabem a importância do gari, né, do coletor de resíduos. Ela não tem ainda uma noção que resíduo é diferente do material mesmo que não é aproveitado, né? Que deveria mesmo ser considerado lixo, que deveria ser aterrado. É o papel higiênico, aquele material que não tem nenhuma serventia. Então, o catador, ele precisa mesmo desse apoio. Existe um movimento, né? Até o Movimento Nacional dos Catadores, mas hoje ele vive meio que numa situação de muita penúria, né? Durante a pandemia, a coleta seletiva foi suspensa em várias cidades. Isso pauperizou ainda mais as associações de catadores. E as pessoas fazem, muitas vezes, para as associações, para os catadores, como se elas estivessem fazendo favor. Não, na verdade, são os catadores que fazem um favor imensurável para a nossa sociedade. Então, a gente tem que entender o valor do resíduo, né? O que é resíduo, para mim, pode não ser resíduo para o catador, pode não ser resíduo. Ele pode reutilizar, ele pode reaproveitar esse material. Então, eles são trabalhadores que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, e a gente luta por isso, para a valorização desse profissional na nossa sociedade.